Muito bem, paz seja convosco. Obrigado porque você está aí acompanhando esse vídeo. E se esse vídeo fizer sentido para você e você quiser me acompanhar ali no YouTube, é só você clicar, se inscrever no canal e também lembrar de clicar naquele sininho da notificação. Toda vez que eu fizer um novo vídeo, você será notificado e também poderá acompanhar. Quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. A Bíblia diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Interessante que essa questão final dos tempos, fim do mundo, a volta de Jesus, ela sempre gerou curiosidade na maioria das pessoas, até mesmo aqueles que se intitulam ateus, eles também, lá no íntimo, eles têm esse questionamento. Eles também se perguntam: será que haverá o final desse mundo? Será que esse Jesus que os cristãos tanto pregam, realmente um dia ele vai voltar? Essa curiosidade, ela permeava também a vida dos discípulos. Perceba que eles se reúnem ao redor de Jesus, chamam Jesus em um canto e, num particular, perguntam para ele: Olha, Senhor, quando será a tua volta e o que acontecerá no final dos tempos ou no final do mundo? Essa curiosidade dos discípulos também é a curiosidade de muitos de nós. Porém, o próprio Jesus, em outra passagem, diz que ninguém sabe do final dos tempos nem da volta do próprio Filho, a não ser o Pai. O que nós devemos é estar preparados. E aí Jesus continua no versículo 4, dizendo: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus disse: olha, calma. O primeiro sinal da minha vinda, ou quando estiver próximo para que esse mundo chegue à sua finalidade, ao seu propósito para o qual foi criado, é que haverão muitos Cristos. E interessante é que até no Brasil nós temos aí um falso Cristo, um cidadão que se denomina Jesus Cristo, Messias, o Salvador. Tem muitos adeptos. E Jesus falou: olha, nas vésperas, quando eu estiver pronto para voltar, haverão muitos Cristos, muitas pessoas que se autodenominarão Cristos, Jesus. Jesus falou: olha, fiquem apercebidos que no tempo da minha volta, muitos também se intitularão como Cristos. Acautelai-vos, que ainda não é o fim. Mas Jesus estava já nos preparando. Quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque o fim está bem próximo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus, ele disse que no tempo do fim, e quando ele estivesse próximo do seu retorno, haveriam também muitas guerras e também rumores de guerras. Eu acredito que essa guerra na Ucrânia também é um momento para que cada um de nós possa refletir que o Cristo, ele realmente está voltando. Há uma grande movimentação em redor dessa guerra.
nós não sabemos qual será o desfecho. E alguns especialistas até apontam aí uma terceira guerra mundial. Estamos em oração, estamos clamando a Deus, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Mas Jesus disse: as nações se levantarão umas contra as outras e haverão guerras. Este é um anúncio de que eu estou próximo a voltar e que esse mundo está perto de acabar. Nada mais do que um alerta para todos nós. Em pleno século XXI, países guerreando em virtude de assuntos, de fronteiras, em virtude de política e por aí vai. Nós sabemos que isso também é bíblico e que Jesus alertou os seus discípulos. E ele continua: no tempo do fim haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não preciso nem me alongar muito para falar do Covid-19, do coronavírus, que chegou e balançou as estruturas de todo o mundo e provou mais uma vez que o ser humano não é nada, que nós não somos nada. Isso também é um prenúncio da volta do Senhor. Pestes, guerras, ele diz que haverá fomes e que também haverão muitas situações climáticas. Ele se refere aqui a terremotos, mas nós podemos englobar as situações climáticas, maremotos, tsunamis, os próprios terremotos, vendavais. Nós acompanhamos, e principalmente agora, com a questão da internet, nós vemos que o clima, o mundo, de um lado seca, de outro lado enchentes, de um lado queimadas gigantescas, devastando a natureza e cidades inteiras. De outro lado, nós vemos ali cidades sendo devastadas por vendavais, temporais, ventanias e assim por diante. São os efeitos climáticos e Jesus falou: olha, fiquem apercebidos. Quando vocês virem todos estes sinais, é porque a minha volta e o final de todos os tempos, o final do mundo, o final dessa era, ela está muito próxima. E para encerrar, ele disse assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que me chama a atenção é que, além de todos estes sinais que fazem menção da volta de Jesus, o final é certo, não tem como discutir. Nós sabemos que o final é um assunto que não precisa mais ser discutido. Todos nós estamos vendo que esse mundo ele não vai resistir de uma maneira natural. Nós sabemos disso, né? O aquecimento global, as guerras e assim por diante. Mas algo que vai marcar muito o retorno à volta de Jesus é a multiplicação da iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado elevado à sua máxima potência e de tal forma que cauterize a mente das pessoas. De certa forma, a pessoa ela vai olhar para o pecado, mas não vai assumir que aquilo é pecado. A iniquidade é quando a pessoa ela já não se assusta com o pecado. É quando a sua consciência já não grita mais no seu interior com relação a algo que é pecaminoso, que é errado. A iniquidade é quando o errado se torna o certo. É quando o errado já não é mais errado. É quando as barbaridades que há tempos atrás assustariam qualquer pessoa começam a se tornar normais.
Eu escutei um psiquiatra falando, um psicólogo, na verdade, numa palestra, dizendo que a pedofilia em um espaço curto de tempo aqui no Brasil já não vai ser mais pedofilia. Pasme você, um especialista que não tem nada a ver com o evangelho, que não acredita, quem sabe, ele não se declara cristão, mas ele disse assim, que de tal maneira a música, a mídia, os meios de comunicação, a internet estão inserindo no coração das crianças e dos adultos a imagem do corpo, a sexualidade, a sexualidade nas crianças, que em um espaço curto a pedofilia já não vai ser mais um crime hediondo em nosso país. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Isso é iniquidade. Quando o pecado ele se avoluma de tal maneira que cauteriza, que cega o entendimento e os olhos do ser humano, de tal forma que ele olha para aquilo e ele diz: isso não é errado. Ter duas mulheres não é errado. Um homem ter relação com outro não é errado. Um adulto ter uma relação com uma criança não é errado. E assim por diante. O uso das drogas, o uso de drogas ilícitas não é errado. E assim o pecado ele vai se avolumando. Jesus disse, olha, todos esses sinais acompanhados do esfriamento do amor e acompanhados do aumento da iniquidade comprovam que eu estou muito próximo de voltar para buscar a minha igreja. E quando eu falo igreja, eu não me refiro a uma denominação, mas àquele povo que realmente entregou a vida a Cristo Jesus e o serve constantemente. Jesus disse, olha, o amor vai se esfriar. Puxando aqui um parênteses, ou melhor, abrindo aqui um parênteses, nós temos visto que o amor tem se esfriado de um ser humano para com o outro, ao ponto de muitas pessoas amarem mais o seu bichinho de estimação do que o vizinho, do que alguém no trânsito, do que um colega de trabalho, e os relacionamentos vão se esfriando cada vez mais. Nada contra você que tem aí o seu bichinho de estimação, mas existem pessoas hoje que preferem ter um cachorrinho dentro do apartamento, dentro da sua casa, do que gerar um filho. O amor de muitos vai se esfriando para com o próximo, para com Deus, para consigo mesmo. Que tudo isso sirva como um alerta para todos nós. Jesus realmente está voltando. E o mais importante não é sabermos quando será a volta de Jesus. Porque ele disse que, olha, ninguém sabe, somente o Pai. Isso não é o mais importante. Que tudo o que está acontecendo à nossa volta nos sirva como um alerta para estarmos preparados para quando ele voltar, nós possamos ter um lindo encontro com ele e passar a eternidade ao seu lado. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso, o fim está próximo. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Jesus? Como estão os seus relacionamentos, seja conjugal, seja o seu relacionamento com o próximo? Como está a sua vida com o Senhor? Que Deus possa nos tocar, nos mover a cada dia mais buscar a presença do Senhor. Beijo no teu coração e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.